Olá pessoal, então vamos finalizando aí o módulo 7 então, da frente B, tá? Que é cálculo de áreas, e hoje a gente trabalha com a questão dos círculos, né? Então, lógico que a nossa primeira grande fórmula aí é a área do círculo, que é dado por πr ao quadrado, e aí eu já aproveitei e coloquei algumas informações adicionais, né? Que é o perímetro, que é dado por 2π vezes o raio, e o diâmetro, que nada mais é do que o dobro do raio. Já na questão do setor circular, nós vamos trabalhar então com três casos. O primeiro caso é que o arco AB ele é medido em graus. E aí nós temos uma fórmula lá embaixo, é dado pelo ângulo em graus, o alfa, vezes o πr ao quadrado, dividido por 360 graus. Mas eu acho que fica muito mais tranquilo na hora de uma prova, na hora que aparece uma questão que envolva o setor circular, nós trabalharmos com uma regrinha de 3. Então a gente diz que πr ao quadrado equivale a 360 graus, porque o círculo completo, o nosso arco, seria de 360 graus. O objetivo nosso é achar a área, chamamos de A, e relacionado ao ângulo alfa, que é o ângulo do arco AB medido em graus. E se fizer a regrinha de 3, tu vai chegar logicamente na fórmula que está representada logo abaixo. Já o segundo caso, nós temos o arco AB medido em radianos. Então a saída é a mesma. Então nós temos que a área completa do círculo, que é πr ao quadrado, é dado pelo arco completo de um círculo, que é dado 2π radianos. A nossa área que nós queremos encontrar é dado, então, relacionado com quem? Com o ângulo, com o arco AB, mas esse ângulo medido em radianos. Então, no final das contas, nós vamos ficar que a área vai ser este ângulo em radianos, multiplicado pelo raio ao quadrado, dividido por 2. Já no caso 3, nós temos um caso que a gente tem uma medida L no arco AB, não é ângulo, nem em graus e nem em radianos, tá? Então, o que nós vamos fazer? Fazemos a relação de que πr ao quadrado é dado pelo arco completo, ou seja, pelo comprimento completo da circunferência, que é dado por 2π vezes o raio. Então, a nossa área que nós queremos encontrar é relacionado com L. Então, no final das contas, nós chegamos que a nossa área vai ser a medida L do arco AB vezes o raio do círculo dividido por 2. Mas notem que tanto no caso 1, 2 e 3 não há necessidade alguma de nós decorarmos essas fórmulas todas. E sim, nós realizarmos então regras de 3 para acharmos as respostas que estão sendo questionadas. Então, nesse caso, entramos na questão do segmento circular, né? Então, indicado ali pela primeira figura. Para acharmos esse segmento circular, nós podemos trabalhar com uma área de setor, né, menos a área de um triângulo. Então, a área de setor é dada pelo αr ao quadrado sobre 2, que é deduzido através de uma regrinha de 3, e a área do triângulo é uma área que a gente comentou no vídeo anterior, né, que é dada por 1/2 do produto dos lados, que no caso é R e o R, multiplicado pelo seno do ângulo formado pelos dois lados. Se fizer essa subtração, nós teremos então a área do segmento circular. Já a área da coroa circular, nós temos então aí dois círculos, né? O círculo grande, que é πr ao quadrado, e o círculo pequeno, que a área é πr ao quadrado. Se nós fizermos a subtração dessas duas áreas, nós teremos então a área da coroa circular. Então aqui nós temos a razão entre áreas de figuras semelhantes. Então, indicamos aqui dois triângulos, são semelhantes, então nós tiramos a relação de que A está para D, assim como P está para Q. Aí nós encontramos um tal de um K, que esse K nós chamamos razão de semelhança. Se nós quisermos trabalhar agora com a área dos dois triângulos, a relação entre as suas áreas do triângulo maior em relação ao triângulo menor é dado pelo quadrado desta razão de semelhança. Lembrando que não é somente válido para quadrado, é figuras semelhantes. Tu encontra então essa razão de semelhança e depois trabalha com a
razão entre as áreas e eleva ao quadrado esta razão de semelhança. Bom, aqui nós temos então já uma questão que fala ali de uma chapa de aço em forma de um setor circular de raio R e perímetro 3R. Bom, ele quer a área do setor equivalente. Então nós temos ali já indicado, né, a saída nossa, que seria uma regra de 3, em que é dado um comprimento do arco AB, que no nosso caso aqui na figura é dado pelo R. Então nós podemos usar uma regrinha de 3. Se πr ao quadrado, que é todo o círculo, e o comprimento de todo o círculo é 2πr, então πr ao quadrado equivale a 2πr. A nossa área que nós queremos encontrar equivale a quanto? Ao R. Então é só fazer essa regra de 3. Não vamos lembrar e trabalhar com aquelas fórmulas que, né, há pouco a gente já comentou. Então faz a regrinha de 3 que o caminho é bem tranquilo. O nosso objetivo agora é isolar o valor do A. Isolando o valor do A, fica πr ao cubo dividido por 2πr. Simplificando os valores de π e os valores de r, chegaremos então em r ao quadrado dividido por 2. Já nessa figura, nós temos então a circunferência de centro O e raio R, e todos os arcos AB, BC, CD são congruentes. O valor da área sombreada em função do raio. Então, gente, nós temos que lembrar o seguinte: a área sombreada vai ser dada pela área do círculo todo menos 8 triângulos, correto? 8 triângulos, e são todos triângulos iguais, congruentes. Então vamos analisar um triângulo apenas. Vamos pegar esse triângulo, trazer esse triângulo para fora, ele está aqui. Não esqueça que a distância do A até o O é a hipotenusa desse triângulo, e no nosso desenho então está ali indicado pelo R. O que nós temos aqui é um triângulo isósceles, que os ângulos são iguais a 45 e mais o ângulo de 90. Bom, o que acontece então? Nós podemos aplicar Pitágoras, né? Então, admitindo que os lados sejam x e x, são congruentes, então nós temos que cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Então, nós tiramos aí que 2x ao quadrado igual a r ao quadrado e que x ao quadrado igual a r ao quadrado dividido por 2. Nós podemos isolar o valor do x ou deixar exatamente dessa forma. Vamos ver qual seria a melhor saída. Bom, o nosso próximo passo é descobrir quem? A área deste triângulo indicado aí em cima, não é? Então vamos lá. A área desse triângulo é dado por quem? Por base vezes a altura dividido por 2. Então, a base ela é x, a altura ela também é x. Então, não precisa isolar o valor do x ao quadrado, deixa o x ao quadrado. Então, vamos lá. A área sombreada é igual à área do círculo. Bom, a área do círculo é πr ao quadrado. E tem menos 8 triângulos. 8 vezes x dividido por 2. Ora, πr ao quadrado menos. O que é x vezes x? É x ao quadrado. Então, simplificando 8 com 2 dá 4, fica 4x ao quadrado. Só que a resposta é toda em função do r. Então, nós devemos trocar o x ao quadrado por quem? Por r ao quadrado sobre 2. E na simplificação, nós ficamos então que o 4 com o 2 fica 2r ao quadrado. Colocando o r ao quadrado em evidência, nós ficamos com π menos 2 unidades. Uma questão muito legal, muito tranquila, em que aparentemente parecia ser uma questão complexa, e vocês viram que ela foi muito tranquila o seu desenvolvimento. Aqui nós temos um triângulo ABC. Na figura a seguir está inscrito numa circunferência de raio raiz de 3. O AB é o diâmetro. Então vamos lembrar já que se o AB é o diâmetro, o triângulo ABC ele é retângulo em C. O ângulo de 90 graus é no C, correto? A hipotenusa, portanto, vai ser o diâmetro AB. Isso é uma informação, né? Bom, o que acontece, gente? Nós temos ali, trabalhado já nos vídeos anteriores, se aquele ângulo do triângulo é 30,
o ângulo do arco é o dobro. Lembra dessa relação? Então, ele é de 60 graus. Beleza? Agora, se nós ligarmos o C ao centro, quem é que a gente vai ter ali? Ao centro desse círculo? Nós vamos ter o raio, correto? O centro e o raio. Ali é o raiozinho. Esse raiozinho vale raiz de 3. E a distância do O até o B quem é? É o raio também. Então, é raiz de 3. Agora, vamos pensar o seguinte. Se o triângulo ABC ele é retângulo em C, nós temos o ângulo DC de 90, o ângulo A de 30, e quem é o ângulo B? O ângulo B ele vai ser 60 graus, correto? 60 graus. Consequentemente, se ele é 60 graus, o ângulo COB também é 60 graus, porque relaciona com o ângulo central, lembra da relação do ângulo central? Como nós temos um arco de 60 graus, o ângulo central também é 60 graus. Então, gente, destacamos aqui que o triângulo OCB ele é um triângulo equilátero, correto? Ele é um triângulo equilátero. Portanto, nós temos aí o OBC, ele é equilátero, indicado então pela nossa figura. Muito bem, se ele é um triângulo equilátero, o que nós podemos fazer então para descobrir a área da região sombreada, né? Então, nós podemos aqui fazer a área do setor menos a área do triângulo. Bom, a área do setor, gente, é um setor para 60 graus. Lembra, 60 graus é 1/6 de toda a circunferência. Se a gente fizer a regra de 3, vocês vão verificar isso, mas como é um ângulo bem conhecido, é 1/6 de toda a circunferência. Então, não seria interessante nós descobrirmos a área de toda a circunferência e dividir por 6? Então, é πr ao quadrado dividido por 6. Como o raio é igual a raiz de 3, elevado ao quadrado fica 3. Dividido por 6 vai ficar, então, π². Então, nós temos ali que a área do setor é dado por π². Já a área do triângulo, ele é um triângulo equilátero, é dada por L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Nós temos o L, que é raiz de 3, eleva ao quadrado e ficamos com 3 raiz de 3 dividido por 4. Neste momento, então, basta que vocês então subtraiam a área do setor menos a área do triângulo. Tá ali. Então, este vai ser o resultado da nossa área sombreada. π² menos 3 raiz de 3 dividido por 4. Bom, qual o comprimento de um círculo em uma corda de 4 centímetros que dista 2 centímetros do centro esta corda, né? Então, já desenhei um círculo, já colocamos o centro, já colocamos a corda, e essa corda dista 2 centímetros do centro, correto? Então, vamos lá. Então, ali nós temos o raio, né? Aqui nós temos 2, que a corda dista 2 centímetros do centro. O que nós temos aqui? 2, né? Por que 2 aqui? Porque a corda tem tamanho 4. Se a corda tem tamanho 4, nós cortamos no ponto médio da corda, 2 para a esquerda e 2 para a direita. E nós temos aquele pedacinho ali debaixo que vai valer quanto? Vai valer o raio menos 2 unidades. Perfeito? Certíssimo isso? Bom, o que é importante agora, gente, vocês identificarem que nós temos aqui, podemos utilizar aqui nessa questão, a questão das potências de ponto, já estudadas, né? Então, para a gente identificar bem as potências de ponto, nós vamos identificar 5 pontinhos aqui nesse círculo, nessa circunferência. Vamos lá, então? Aqui estão os pontos. O ponto A, o ponto B, o ponto C e o D, e o ponto M, que é a intersecção do diâmetro com a corda. Então, lembra de uma relação que nós temos aí, que diz o seguinte: do A ao M, o produto do AM pelo MB ou BM é igual ao produto do CM pelo DM. Então, nós temos essa relação muito legal para ser retirada aqui. O AM e o BM, ambos valem 2. O CM vale R menos 2 e o DM vale R mais 2. Perfeito? E aí nós calculamos 4 igual a R ao quadrado menos 4, isolamos o valor do R e nos dá então que o R
é 2 raiz quadrada de 2. Por que nós precisamos do R? Porque nós queremos o comprimento do círculo. E para achar um comprimento do círculo, há uma necessidade de ter o valor do raio. O comprimento do círculo é dado por 2π vezes o raio. É só colocar no lugar do raio 2 raiz de 2, multiplicarmos e vamos chegar em 4π raiz quadrada de 2. Então é uma questão muito interessante, precisa muito de um desenho, né? O desenho, as informações do desenho, e lembrar que ali nós temos então dois segmentos que se interceptam internamente ao círculo. E nós temos então aí as chamadas potências de ponto. Bom, essa questão é uma questão que envolve estritamente desenho. Nós temos então 4 taças e é muito importante duas informações. O raio da base é 4 e o raio da borda superior das taças é 5. Ele quer saber qual é a área mínima então que eu devo ter para uma bandeja que comporte então aí 4 taças iguais a essa aí de cima, correto? Então nós temos que colocar ali 4 taças. Gente, vamos então direto no assunto. Vamos lembrar que nós temos uma bandeja, a bandeja tem que ser retangular. Essa bandeja está representada ali em verde, tá bom? Agora, nós colocamos a base da primeira taça e da última taça bem encostadinho na direita e na esquerda, a base. Agora, notem que o que vai comandar essa questão, que vai comandar esse comprimento é a parte superior, não é verdade? Por quê? Porque na parte superior vai ter um pedacinho da taça que vai ficar para fora da bandeja, na parte superior e esquerda e na parte superior direita. Então ali nós temos então 9, porque nós somos 1 centímetro da parte na esquerda, vai ficar 1 para fora e vamos ficar com 9 para dentro. Então, porque nós temos 10 de diâmetro, né, da taça na borda superior. Na segunda taça nós temos 10, na terceira taça nós temos 10 e na quarta taça é o mesmo raciocínio da primeira. Vai ficar aquele 1 centímetro do lado de fora na direita. Então, qual que vai ser o comprimento desta bandeja? O comprimento dessa bandeja vai ser 9 da primeira taça, 10 da segunda, 10 da terceira e 9 da quarta. E qual que vai ser a largura desta bandeja? Vai ser exatamente o diâmetro da nossa taça com a parte da parte inferior, que é um raio igual a 4. Então, nós temos como área, base vezes altura, é 38, então, vezes 8. Então, nós temos 304 centímetros quadrados. Gente, então nós estamos finalizando este módulo, né? Um módulo extremamente importante, como eu já citei nos outros vídeos também. E vocês, então, têm que lembrar que temos que trabalhar bastante, porque o Enem cobra muito essa questão de áreas, né? E vocês têm vários exercícios que nós resolvemos nesses 3 vídeos. Nós temos exercícios para que vocês resolvam no material e mais ainda a bateria que está sendo enviada para vocês trabalharem nessa semana, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.